o passo a passo dessas bolsas que eu postei. É uma bolsa que eu criei, muito rabisco, com muito erro e acerta, e saiu essa daqui. Ela é uma bolsa trocador, já tem o trocador embutido, não é botão, é tudo com zíper, o trocador e o porta-lenço. Casinha do lenço, e daqui ela sai um trocador, para quem não viu lá nos grupos do Facebook, aqui sai um trocador da tampa, ele dobra. Aqui na tampa tem um bolsinho. E depois ainda tem a parte interna aqui dentro. É uma bolsa muito prática. Eu tentei juntar tudo de principal que a mamãe usa, num tamanho compacto, para não ficar uma coisa enorme. Essa aqui é a Genial, e depois eu fiz a Genial Plus, que tem bolso lateral, alça com mosquetão, o trocador dessa sai, né? O dessa daqui é fixo. Eu vou ensinar o dessa daqui. Não tem molde, é medida, mas é super tranquila. Eu vou explicar pra vocês aqui. A medida dos espelhos é 30 por 23. E aí eu arredondei os cantos com uma curva de 5 centímetros. Vai cortar 4 vezes no principal e 4 vezes no bagulho. Num desses espelhos, nós vamos tirar a parte que é do lenço umedecido. Então, vai reduzir aqui 3 centímetros, eu reduzi. Deixa eu ver. 19, ela fica com 19 de altura. Cortei reto. E aí, marca o centro, e esse furo tem 7 por 11, com os cantinhos arredondados também. E nesse caso, a gente só arredonda as partes de baixo. Depois tem a aba do trocador, que é uma faixinha de 6 por 20. Esse aqui é bolso lateral, é só da outra. Os bolsos de dentro vai cortar no plástico ou na tela vôlei, né, que usa. A medida 19 por 31 duas vezes. Aqui o canal de zíper eu faço assim pequenininho para não ficar grande e ruim para cortar. Eu coloco na dobra do tecido, então vai ser o dobro dessa altura. O total dele é 45 por 15 e depois eu corto aqui para ficar meio a meio, canal de zíper. O fole, a mesma coisa, eu faço menor, porque aqui eu coloco a dobra do tecido, então ele vai ter o dobro dessa altura. Medida 52 por 15 de fole. Fole, canal de zíper, sempre com o forro um pouquinho maior. Uma vez no forro, uma vez no principal. Sempre um pouquinho maior para ter folga para costura. Esse aqui é o trocador. O trocador tem 50 por 50 e eu arredondei os cantos. Também faço na metade, aqui eu coloco na dobra. Aqui em cima, eu coloquei um retângulo de 5 centímetros aqui. Ele tem 5 centímetros por 10. Então, dessa borda, você coloca 10 centímetros e 5 de assim. Quando você colocar ele dobrado aqui no seu material, ele vai sair o dobro disso e nós vamos ter uma aba aqui de encaixar o trocador de 5 por 20. De 5 na altura e 20 na largura, porque aqui ele tem 5 por 10. Então, não é difícil. Aqui também vai cortar uma vez no principal, uma vez no bagum. A gente vai usar zíper, vai usar viés, bourignon, alça. A alça são duas faixas de 40 centímetros para alça de mão, uma de 1,40 para transversal e 50 centímetros para o laço. Tudo, se for alça chique ou se for fazer alça do próprio sintético, são as mesmas medidas. Aí é só, se você for fazer dobrado de sintético, calcula essa dobra aí. A minha eu usei uma alça chique de 3 centímetros. Vai precisar de 2 meia argola de 3,5, um regulador de 3,5 e uma mini argola para colocar o laço. Pode ser de 1,5, 2 centímetros, a que você tiver. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para facilitar, mas para fazer o molde o processo é esse, não é difícil de fazer. São as medidas, a redonda e o bolsinho do lenço umedecido que vai fazer esse desenho, centralizar esse desenho. Baixa 5 centímetros do molde principal, reto,
E nesse espaço que sobrar, centraliza, vai fazer um 7x11 ali no meio com os cantos arredondados também. Espero muito que vocês gostem. Vamos lá! Então, nós vamos começar pelos bolsos internos, que são esses de plástico, que tá aí na descrição. Começar aplicando um viés na borda do plástico e depois colocando o zíper. Vou abaixar a câmera para dar para ver direitinho. Dobra o viés abraçando a borda, dá um retrocesso no início e no final. Como ele tem elasticidade, segura ele firme, não puxa para não ficar franzido, como o zíper. Dá uma leve tensão, mas não faz força, só para ele firmar bem certinho. Dá uma reforçada aqui. São várias partes, então eu vou dividir o vídeo para não ficar muito pesado num só. Selar aqui com o isqueiro as beiradinhas para não desfiar o viés. Aí vamos posicionar o zíper, deixando passar uma beiradinha, para ficar fácil de colocar o cursor. A primeira costurinha nós passamos aqui embaixo para fechar, para colocar o viés, e aqui vai fixar o zíper essa de cima, então fica as duas costurinhas no viés. Nessa outra parte, nesse outro lado do zíper, vamos colocar mais uma faixa de viés para ele ficar bem acabadinho quando for fixado lá no bolso. Isso aqui a gente vai aplicar na parte do bagum, vai ficar no interior da bolsa. Ela tem dois bolsos deste, na parte interna da bolsa. Vou colocar um cursorzinho aqui branco, porque o meu bege não tava muito no tom. Então, eu vou colocar, tiro um pedacinho dos dentinhos para facilitar. Colocar um cursor branquinho, porque o nosso forro lá vai ser bagum branco, então vai ficar bonitinho. Eu vou fazer o outro bolso e volto já. Então, aqui ficou os dois plásticos já com zíper para ser o nosso dois bolsos internos. Eu vou separar e vamos pro canal de zíper. Então, vai estar cortado o sintético, o bagum, mesma coisa, canal de zíper sempre igual. Zíper, o trilhozinho do zíper olhando para frente do sintético, coloca na borda. Direito do seu bagum, olhando para o direito do seu sintético, aqui por cima. Então, vai fazer esse sanduichinho, deixa uma sobra aqui, que é pra gente colocar o cursor. E vamos costurar. Eu tô usando linha de poliamida 60
um bege. Costurou, vira. Vira bem o seu sintético aqui, essa dobrinha aqui, pra não ficar grosso. E passa uma costura aqui, rebatendo. Retrocesso no início e no final. Vem puxando aqui o forro, que no meu caso aqui é o bagulho. Alinhando bem. Mesmo processo de canal de zíper que vocês estão acostumados a fazer. E aqui não tem segredo, a bolsa não é difícil, ela só é um quebra-cabeça meio... Tem uma hora que foge, ó, a regrinha do zíper, que a gente normalmente coloca direito olhando pra direito, mas vamos lá. Não vai ser difícil. A outra parte, direito do meu sintético com direito do meu zíper e o bagulho direito olhando pro direito. O outro lado do canal do zíper, vem segurando, alinhando bem. Mantendo a mesma margem de costura aqui do outro lado, para não dar diferença. Mesma coisa, rebate esse lado. Eu vou rebater e já volto. Costura rebatida. Eu vou colocar aqui agora um tirante, um pedacinho da minha alça e uma meia argola. Passa a meia argola pela alça. Esse pedacinho aqui tem 8 centímetros. E a minha alça tem 3 de largura. Uma meia argola de 3,5, uma fita de 3, fica tranquilo. Vou posicionar... minto, eu vou colocar o cursor. E como que eu vou fazer o finalizador sem ter colocado o cursor? Que loucura é essa? Colocar 2 cursores, um para cada lado, para facilitar a abertura dessa peça. O canal de zíper não é tão extenso, mas como é bolsa de bebê, a mãe sempre tá com as mãos muito ocupada, e então tem que facilitar. Tem que colocar qualquer lado que ela tentar abrir, vai ficar fácil. Tentei juntar tudo nessa bolsa. Óbvio que sempre falta alguma coisa, mas o principal eu tentei agrupar numa bolsa só. Aqui vou colocar 2 cursores. E aí sim, costurar Para quem tem dificuldade de colocar cursor, cortar um pedacinho da cremalheira, que é os dentinhos do zíper aqui, cortar de um lado sempre ajuda a engatar. Apesar que às vezes a gente demora e não é a nossa dificuldade, às vezes é defeito no cursor, já aconteceu muito comigo. Você troca de cursor, ele entra na mesma hora. Aqui ficou. Agora sim eu vou colocar esse meu porta-alça aqui no finalzinho do zíper, sobrando um pouquinho, passando pra cá um pouquinho. Começar a costurar do meio dele para não ter perigo de ficar torto. Vou fazer dos 2 lados e volto. Agora que meu canal tá aqui pronto, com o tirante dos 2 lados, eu venho com o meu fole, que é essa parte maior, vou colocar direito com direito, aqui,
E direito do meu forro com direito do meu forro do fole. Mesma coisa, alinha bem aqui na beiradinha pra não ficar torto. Passa uma costura e rebate. Passa com cuidado nessa parte que tem o zíper e o tirantezinho da alça, porque fica uma camada bem grossa. Pode até dar um retrocesso ali com cuidado, não passa rápido, porque sua agulha pode quebrar. É importante usar agulha. Eu já fiz muito disso aqui na doméstica. Mas, agora, abre o fole, forro do fole, puxa bem, pra rebater essa costura aqui. Eu já fiz muita bolsa com camada grossa na máquina doméstica, usando agulha grossa. Muitas bolsas. Isso há 15, 12 anos atrás, mais ou menos, eu já fazia bolsa em máquina doméstica. Depois comprei uma outra industrial, depois de uns anos tive que vender por falta de espaço, ia mexer com outras coisas. Mas judia bastante da máquina doméstica. Não é impossível, mas dá. Dá, mas assim, você judia, porque ela faz sofrendo. Aí aqui tá preso seu fole, o forro do fole já rebatido. Eu venho com a outra ponta dele e vou unir nessa ponta que falta costurar. Direito do principal com direito, alinhando bem. E o forro do bagum que sobrou, eu dou a volta pela frente, onde tem bagum. Coloco lá, junto tudo aqui, pontinha com pontinha, bem alinhado. Mesma coisa, passo a costura. Retrocesso, cuidado na camada grossa. Agora, eu abro aqui, vou virar no meu anel. E rebater essa parte que nós costuramos aqui por último. Puxa bem o forro lá atrás. Deita bem o seu tecido, seu material principal aqui, para não ficar dobrado, volumoso aqui o material sobrando. Fica bem esticadinho. Agora, vou passar uma costurinha em toda a volta para juntar forro ao principal dos dois lados e recortar todo o excesso de bagum que tem nesse canal. Já volto. Agora sim, nosso fole todo pronto, nosso anel, fole e canal de zíper prontinho. Todo rebatido, cortei os excessos do bagum, ó, tá todo presinho, forro no principal. Vamos reservar essa parte. Lembrando que todas as peças eu estruturei, menos o trocador. Todas elas eu estruturei com nylon 600, porque eu tô sem TNT 150, mas as outras eu fiz, colei TNT 150 para estruturar. Como ela é uma peça que fica muita camada, tem partes que fica muito grossa a costura, então dessa vez eu fiz com nylon 600 e porque eu tô com um pouquinho só de TNT 150 também. Agora nós vamos trabalhar, fazer o bolsinho do lenço umedecido. Essa parte cortadinha aqui é o do lenço umedecido. Então, nós vamos pegar o forro de bagum que você cortou igual a ele. O forro é sempre bom cortar um pouquinho maior do que o principal. Nós vamos fazer o risco pelo direito do forro. Eu vou colocar o direito do forro aqui, o meu molde.
O meu forro tá maior, mas eu coloco aqui embaixo, eu alinho aqui embaixo e vou pegar um lápis para riscar aqui. Riscando aqui, nós vamos sobrepor esse forro na parte do sintético ali no principal e vai ser onde nossa costura vai passar dessa abertura do bolsinho do lencinho umedecido. Risquei, agora eu pego o meu principal dessa mesma do porta-lenço, ó, coloco direito do meu principal, aqui tá meu avesso e o risco que a gente fez pelo direito. E eu vou passar uma costura nisso aqui tudo. Opa! Bati meu pé, minha cadeira bateu no pé da máquina. Eu vou colocar bem pra baixo aqui pra ter sobra de forro um pouquinho para cada lado. Centralizei aqui, ó, alinhei aqui embaixo como referência. Vai passando uma costurinha em todo esse risquinho, passa devagar, porque tem curvinhas pequenas. Vai virando na curva, se precisar vem nesse um ponto, ponto vira, né? Quem tem prática, vai direto. Se não tiver, melhor fazer devagar e fazer direitinho. Fazendo toda a curva, toda a volta. Feito essa costura, eu vou cortar aqui, fazer um furinho para poder recortar com uma margenzinha aqui de 1 centímetro mais ou menos, toda em volta da costura. Vai ficar assim, direito tá aqui. Eu vou fazer esse corte e já volto. Só corrigindo, eu fiz confusão aí. Agora eu já consertei aqui no meu, descosturei e fiz de novo. Nós vamos fazer o desenho no avesso do bagum, avesso com direito, ó. Aqui dentro fica direito com direito. O desenho do risquinho do molde vai ser feito no avesso do bagum. Aí a gente passa a costura, corta essa cavinha, aí eu enchi de piquezinho aqui, ó, pra poder desvirar mais fácil. Agora, pega todo esse bagum, passa pelo buraquinho. Puxando com cuidado pra não rasgar. Vem aqui, ó, que a gente precisa rebater essa costura. Então, vamos passando por aqui, amolecendo essa costurinha, ó. Fazendo assim, ela vai virando. Vai marcando na posição certa. A dobrinha do sintético vai ficando lá pra trás, igual o canal de zíper, pra gente poder rebater com todo esse forro bem puxadinho pra trás. Agora é uma costurinha bem devagar, pra ficar um pontinho bonito. O melhor possível, né? Rebater toda essa costura da borda dessa aba do porta-lenço. Vem puxando, costurando, sem pressa. Fazendo o seu melhor aí.
com carinho. Porque depois fica uma peça tão bonita e às vezes o detalhe fica alguma coisinha que você vai desaprovar. Então, faça devagarzinho pra ficar bonitinho. Sem pressa de terminar. Vai ajustando puxando esse forro com cuidado, que o bagulho ele desfia, ele é chatinho, então trabalhar com ele eu demorei muito pra acertar, mexer com o bagulho. A tensão da minha máquina tava muito alta, ele cortava o bagulho todinho atrás da peça. Então, ficou aqui, vamos ajustar bem o forro. E a parte da frente, daria até pra ter puxado um pouquinho mais. Aqui eu tô com medo que esse bagulho é bem fininho. Eu trabalhava com outro que era mais grosso, ficava mais fácil. Esse aqui... Agora aqui eu vou rebater, vou tirar toda a sobra de bagulho e passar um viés nessa borda. E volto já já. Agora sim, ó, com viés, já virei, já rebati a costurinha nessa buraquinho do bolso. Aqui atrás tá o bagulho. Eu passei uma costurinha aqui na volta toda pra prender o bagulho nessa parte. Nós vamos pregar num espelho. Nós temos 3 espelhos sem esse corte, então num deles nós vamos colocar essa parte do lencinho. Vamos fixar beiradinha com beiradinha, fazendo toda a volta. Aí vai ficar um espelho assim. Deixa eu levantar um pouquinho pra ficar melhor pra ver. Assim. Então, essa parte do lenço nós vamos fixar num espelho sem recorte, pra virar o bolsinho aqui. Passar uma costurinha daqui até aqui. Vou passar e já volto. Agora tá preso aqui, ó, virou um bolsinho do lenço num espelho. Agora, eu vou pegar esse outro espelho, os outros 2 espelhos, e vamos achar o meio, dobra, dá aquele pique. Achou o meio, vamos passar o vivo nesses 2 espelhos. Na bolsa rosa, eu coloquei vivo, o vivo ficou interno nessa parte do lenço. Que depois, pra fechar o canal de zíper, eu acho que fica mais fácil. Na cinza, eu não coloquei, mas dá pra fazer dos 2 jeitos. Ou colocando vivo nas 3 partes, ou nas 2. Eu vou fazendo aqui pra ver o que vai ficar melhor. Eu vou trocar meu calcador. Vou baixar aqui mais. A luz tá estourando. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz. Aí ficou melhor. Eu vou colocar... Tem um calcador de vivo, eu vou colocar esse que tem um furinho do lado esquerdo. Ele é estreito com furo pra esquerda. Então, quando a gente coloca o vivo, ele fica bem próximo. Coloca esse tirante, que é o arremate, o vivo sempre na beiradinha. Tem vários passo a passo aí de como colocar vivo na internet. Pra quem não sabe, ainda tem dúvida. Acompanha bem na sua curva. Vem segurando para ele se manter beirada com beirada. Beirada do seu vivo com a beiradinha do material. Do seu espelho. Passando bem próximo. Esse vivo eu encapei com um sintético. Esse...
um begezinho claro. Não chega a ser areia, também não é um branco fluarte. É um pérola. Então, eu tô usando um pedacinho do mesmo sintético para fazer aqui o arremate. Ah, acabou minha bobina. Deixa eu só colocar aqui. Não é hora para acabar, né? Mas vamos lá. Chegou aqui junto com o outro, corta a rente, deita o acabamento por cima e finaliza o retrocesso. Essa cor é um pérola, um vivo encapado, era uma cor escura, eu coloquei o pérola. Vamos fazer isso nos outros 2 espelhos. Nesse outro, antes de colocar o vivo, nós vamos fazer uma faixa. Essa daqui tem... Eu cortei com 4 centímetros e fechei as pontas pro centro, meio com meio aqui. Só vou passar uma costurinha de cada lado pra ser uma pecinha pra segurar a meia argola. Aquela meia argola pequenininha onde a gente vai colocar o laço. Pode ser de 1,5 centímetro, uma pequenininha. Vai ficar penduradinho no laço, mas é bem... Esse aqui vai um pedacinho pequeno para colocar na bolsa. Depois o laço a gente pode fazer só com a... Ó. Ela tem 4 por 6. Então, 4 de largura, eu dobrei, ficou 2 centímetros por 6 de altura. Aí eu coloco na meia... Passo as costurinhas aqui para ficar... bem bonitinho, bem acabadinho. Uma costurinha de cada lado para ficar um detalhe bacana. Vou arrumar meu ponto aqui e já volto. Agora sim, coloquei o vivo nos 2 espelhos. Tá aqui um com esse tirantezinho. A gente prende antes de colocar o vivo, bem próximo da curva. Deixo um dedinho aqui da curva, coloco antes do vivo, depois passo o vivo por cima. A parte de baixo que tem o arremate tá aqui. Frente e costa dos nossos espelhos prontos. Agora a gente acha o meio que a gente marcou lá da peça. Vou marcar aqui com giz pra gente fixar as nossas alças. As alças de mão, as de 40 centímetros. Nós vamos medir 7 do meio para a esquerda e do meio para a direita, 7. E coloca costura a alça, 7 centímetros. Sete para cada lado.
Nesse a mesma coisa, do centro pra lá, 7 centímetros. Do centro pra cá, 7 centímetros. Aí eu vou vir com esses pedaços, no meu caso é essa alça chique. Eu já selei, mas vocês em casa passem o isqueiro nas pontas, porque essa alça ela pode desfiar. Pra ter segurança. Fixa ela com a curva. Certifique que não tá torcido. Eu coloco da marcação pra fora. Da marcação pra curva. A alça. Do risquinho que a gente fez lá dos 7 centímetros indo pra curva. Deixa passar um pouquinho pra dentro. A outra parte a mesma coisa. Sempre conferindo pra ver se não ficou torcida. No outro lado, a mesma coisa. Fixa a alça 7 centímetros do centro para a esquerda e 7 para a direita. Os dois espelhos com as duas alças colocadas, nós vamos reservar, separar um pouquinho e vamos trabalhar o forro desses espelhos aplicando aqueles dois bolsos que nós fizemos. Essa medida que foi passada, ela tá com sobra. Então, aqui, nós vamos posicionar uns 3 dedos, assim. O meu aqui dá uns 3 dedos, ó, assim, da borda. Coloca, vai fixar o zíper nesse lado que fica... Aqui tem 2 costurinhas, nós vamos fixar aqui com uma costurinha na borda. Fixando esse zíper, esse bolso, no bagum, que é o forro do nosso espelho na tampa da frente e na traseira. Costurou o zíper, desce contornando até o outro lado. Isso em 2 forros, que são 2 espelhos, 2 bolsos, para cada um. Mesma medida, mesmo procedimento, nos dois. Uma costurinha reta. Ir em volta de segurança só para prender na posição certinho aqui. Eu voltei com meu calcador de teflon para não... Só prendendo mesmo o zíper e dando essa voltinha de segurança com o calcador de teflon, ele passa melhor aqui no bagum e no plástico. Eu vou fazer e volto já. Apliquei o bolso no bagum e agora posicionei ele nos espelhos. A gente corta o bagum com sobra, então dá pra ter uma folguinha aí na hora de costurar. Então, aqui no da frente, o bolso, uns 3 dedinhos aqui, e esse o das costas. Esse já tá prontinho. Agora, nós vamos preparar o trocador. Tem a peça do trocador, nós vamos costurar avesso, pelo avesso, desvirar. É uma peça grande, mas é costura simples. A minha aqui tá com essa costura porque eu não tinha cortado espelhado, porque o molde tá assim, só metade. E lá não deu. Aí cortou separado, tive que cortar, o sintético não ia dar, e aí eu fiz essa costurinha e rebati. Então, nós vamos pegar direito do sintético com o direito do bagum. Quem quiser pode clipar. Vamos costurar toda a volta, deixando só essa aba, que é por onde a gente vai desvirar a peça. Depois que costurar, desvira e rebate a costura.